Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos sobre a composição corporal, eu coloquei uma resenha rápida sobre o livro Em Busca de uma Formação em Indivíduos Autônomos nas aulas de educação física, que vai perpassar sobre esse assunto que vem intercalar os métodos ligados à avaliação corporal, antropometria e outros fatores que venham consolidar, ok? Então, quando falamos sobre esse assunto, é lógico que coloca maneiras que venham a ser importantes nessa composição corporal. É lógico que o corpo humano ele tem vários procedimentos que vão determinar métodos, e os métodos vão determinar abordagens, e as abordagens vão determinar, ou seja, as necessidades das tecnológicas, bioquímicas, que vão relacionar essas formas e coisas diretas e indiretas, nessas maneiras de princípios de Arquimedes. É lógico que o Arquimedes também nos coloca paradoxos importantes que venham relacionar a questão, uma concepção ligada à brincadeira, a algo sério. Nós brincamos, tem vezes que brincamos, mas lá no fundo algo sério, ou seja, quando você vê uma criança brincando, você pede para parar, ela não vai perder a noção do tempo e espaço, e muitas vezes ela vai revidar, ou vai haver um tipo de violência verbal, alguma palavra que não vai ter controle motor do seu gesto. Okay? Então Arquimedes, 2000 anos atrás, um matemático grego chamado Arquimedes, descobriu um princípio básico, que é atualmente utilizado na avaliação da composição corporal. Um estudante itinerante daquela época registrou as circunstâncias interessantes que vão vir o evento. Podemos ver que o próprio Arquimedes também falando sobre o jogo, sobre as questões de brincar, e já naquela época já tinha uma preocupação. Então, o rei Hieron, de Siracusa, que coloca umas questões bem que envolviam o evento. Então, Arquimedes concluiu uma substância como o ouro deveria ter um volume proporcional à sua massa. E a maneira de medir o volume, objeto irregular, como um pedaço. A coroa era submergida na água e colocar o volume derramado. Arquimedes apanhou um pedaço de ouro e uma prata, cada uma com a mesma massa da coroa. E isso submergiu um recipiente cheio de água. Para sua alegria, ele descobriu que a coroa deslocou, mas a água que o pedaço de ouro e menos que o de prata. Então, isso nos coloca uma gravidade entre Isaac Newton, Pitágoras, Arquimedes, Albert Einstein, autores que nos colocam também essa gravidade específica, essa gravidade adaptativa, essa gravidade específica que vai chegar à gravidade competitiva. Então, quando falamos sobre massa da coroa, pela massa igual ao volume de água, ou seja, a massa e o volume de água, vamos lembrar do Wernicke, treinamento ideal do processo de pesagem hidrostática, que relaciona a questões que vem a ter também vários livros de hidroginásticas que colocam várias concepções. Lógico que a quem meu parecer, pela minha experiência, em questões de Arquimedes, que coloca esse objeto como submerso, a água flutuaria pela ação de uma força contrária, uma massa igual da água deslocada. Então, quanto mais você vai fazendo os movimentos, a gravidade vai aumentando. Quando depois você muda, ou seja, nessas rotações ligadas às articulações de eixos, você vai ver que vai haver um trabalho muito grande, somente quem está na água e com várias outras pessoas em equipe. É lógico que eu já tive experiência de fazer algumas festas diante das próprias. Cada mês, um calendário, uma festa que tinha popular, tradicional, nós colocávamos roupas, ou seja, festivas, e faziam, é lógico, nos comes e bebes ali na hidroginástica. Ou seja, usava o método de Arquimedes, que relaciona as questões importantes que venha colocar essas maneiras estatísticas. Então, a maneira que nos coloca sobre flutuar, frente, pois frente, trás, frente, ou seja, contração, tá ligada? Excêntrica, egocêntrica, elasticidade, aí você vai ver aumentar a elasticidade,
ou seja, a questão da tonificação. Então, a gravidade na região do abdômen, é lógico que tinha uma bola, né, que ela é uma bola que flutua, e você pode encaixar ela na região do pé, ou até o braço também, você pode fazer vários movimentos, e destacar algum tipo de criatividade ligada à água. É lógico que ali, no parecer, parece algo modesto, não tem impacto, mas você vai treinando, depois que você sai da água, você vai ver que o seu organismo é uma novidade. Toda novidade tem algo que é recente, mas esse campo recente periférico vai trazer o que? Meios, veículos, caminhos ligados à gravidade específica. O próprio Arquimedes aqui pode ser também um pai ligado à gravidade, ligado à própria periodização, né? Com todo respeito aos legados da Gama Filho, né? As questões do professor. O princípio de Arquimedes, ele fala sobre o quê? É a questão da densidade corporal, a relação da massa corporal, volume corporal, a gordura corporal subcutânea. O terceiro procedimento envolve a avaliação da gordura pela medida da circunferência periférica. Então, as mediações das obras cutâneas também. É lógico que tem aqueles procedimentos que você pode usar até pelo campo do abdômen. Tem vários procedimentos que você possa ver e usar os princípios de Arquimedes. Você até pode criar. É lógico que não é por causa que a pessoa é pesada, ela não vai flutuar numa água. Não vou falar da minha mãe ou do meu pai, muitas vezes na época que ficava na água, sem aquela questão do espaguete, um colete, mas ficava lá flutuando. Então, é a maneira que você possa ver que é uma adaptação. Vai adaptando. E tem pessoas que conseguem. Eu não consegui até hoje ter essa gravidade. Eu não sei se eu sou anormal ou normal. Mas é lógico que eu já coloquei, já ensinei a posição, já respirar, vai fazendo o movimento. É lógico que tem um movimento com o pé, vai fazendo. O movimento com o pé, vai aprendendo. Um dos movimentos mais eficaz na minha época, natação infantil também, que é lógico, tem aquele grupo, e também as mães estão juntos, os pais estão juntos ali, vendo, porque às vezes é bom, o professor gosta. Praticamente eu gosto dessas questões, porque diante da comunidade inserida, há parâmetros a serem discutidos. Então, quando falamos sobre a educação física e aulas autônomas, falamos de que sistemas periféricos, perceptíveis. Periférico fala o quê? Vestibular, vestíbulos, óperos. Quando falamos sobre questões de labirintos, como do núcleo ótos, eu coloquei com a TH, ficou uma complexidade tão grande que no campo gramatical ficou várias clínicas específicas ligadas à medicina esportiva, à saúde, à cultura. Tem várias clínicas, embora a cultura é o eixo principal ligado à própria maneira de se enxergar. Mas o que se destacou mesmo foi o ouvido e também destacou as questões ligadas. É lógico que quando você coloca otos, coloca um u, no final us, ou seja, também em latim, coloca a palavra ósseo também, já é outra discussão, né? Ligado ao latim grego, ósseo. Então, são familiums, currículums. Então, está relacionado a esse eco, né? Ecológico, etimológico, ectos. Agora, o ectos podia ser uma colocação que muitas vezes todo mundo vê. É muito fácil você olhar no Google, mas você coloca uma palavra que já coloca uma mistura, faz aquele pirão, né? Ligado à Bahia, outros lugares, que minha mãe já fez para nós, um pirão. Aí a pessoa vai pesquisando, vai juntando e quebra a cabeça e acaba vendo que está ligado aos paladares, né? Está ligado aos sentidos, que nós temos que ter essa maneira de autoavaliação, autoexaminação, ok? Ligado à gravidade, à demarcação da piscina e também outras modalidades que vão se relacionar. Agora, quando a pessoa tem dificuldade, aí tem que se adaptar, tem uma atividade adaptada. Tem vários recursos hoje. Eu tinha um livro que eu indiquei para uma pessoa, conseguia dar. Fala atividade física adaptada. Atividade física adaptada. Livro muito bom.